Olá, amigos e amigas. Aqui é o professor José Chavalha Neto. Hoje eu estou aqui para falar de um tema muito interessante: motivação de pessoas, motivação de equipes. Só que, como sempre, eu vou fazer uma pegada um pouco diferente da convencional. Eu vou falar de motivação, logicamente, baseado na minha área de pesquisa, que é a neuroinovação, a neuroeconomia, o neuromarketing. Então, hoje a gente vai ver a neuromotivação, que é a motivação à luz da neurociência. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui os meus slides com os senhores e senhoras. Muito bem. Ok. Muito bem, gente. Então, assim, logo de cara, o desafio da motivação surgiu para mim quando eu já fazia as aulas de marketing, eu era professor de marketing na Fundação Getúlio Vargas, foi assim que eu comecei, lá em 2000, finalzinho de 2012. Aí teve um professor que ficou doente durante o módulo de liderança e eu fiz esse módulo, né? Eu fui o professor que substituto, e então eu entrei em contato. Assim, lógico que já tinha estudado nos cursos que eu fiz, né? De gestão, nos MBAs e tudo mais. Mas eu pesquisei para fazer a aula, né? Então eu acabei encontrando muita coisa interessante e tinha muita coisa de psicologia, muita coisa comportamental realmente, mas ainda estava começando, né, essa pegada mais de neurociência realmente. E aí, lógico, eu conheci algumas teorias bem interessantes que ainda hoje são utilizadas, mas eu trouxe uma pegada nova, né? Trouxe uma pegada nova para ser também um modelo alternativo ao que já se trabalha no mercado. Essa palestra também já virou um artigo que foi publicado, né? Eu vou compartilhar com vocês o link, e também, quem estiver interessado na apresentação em si, é só entrar em contato que eu disponibilizo os slides, ok? Então, vamos lá. Motivação, teoria dos 4 impulsos. Com o professor Zé Chavalha Neto de vocês, o professor mais lindo desse mundo. Muito bem, gente. Esse aqui é o mundo. Não vou aqui entrar nos conceitos do que está acontecendo, o mundo VUCA, mundo PUCA, mundo não sei o que. Não. De cara, a gente vê que temos algumas coisas, de tantas variáveis possíveis, temos algumas variáveis que estão realmente em destaque. Você tem aí um ambiente de fla-flu político, você tem a transformação digital acontecendo, você tem uma preocupação com a sustentabilidade, temos a mineração espacial, né, a todo vapor, investimento maciço realmente, né, em foguetes e na exploração espacial de uma forma geral. Temos uma pandemia e também, né, e eu acho que desses tópicos todos é o que eu mais tenho interesse, que é a revolução na ciência do cérebro. Nós estamos hoje chegando num patamar de estudos sobre o cérebro impressionante, tá? Tanto que, em 2013, isso aqui era uma baita de uma novidade para todo mundo. Hoje, muita gente já tem contato com a neurociência. Então, assim, acho que apesar, né, de não ser específico para um tema, no caso da última live, que foi neuroinovação, né? Lógico que a gente pode especificar, mas de uma forma geral a neurociência já está entrando, né, na vida de todo mundo, tá? Até porque, gente, o mundo em que, como vocês podem ver aqui nesse slide, em que você berrava e gritava com as pessoas para obter um bom desempenho, acabou. Esse mundo já era. Hoje, você tem que ter habilidades, usar técnicas para gerenciar as pessoas, para liderar as pessoas, para motivar as pessoas. E para motivar, você precisa gerar estímulos corretos no contexto correto, na pessoa correta. Ou seja, é realmente uma gestão não só comportamental, mas também fisiológica. Então tá, essa aqui é a pirâmide de Maslow. Eu tenho certeza que pouca gente já estudou isso aqui é a baita novidade. E nessa metodologia a gente aprendeu que primeiro a gente tem que atingir necessidades fisiológicas, depois de segurança, quando atingir de segurança, passa para as sociais, atingir as sociais, passa para a estima, e só aí depois de tudo isso, para a autorrealização, a gente sabe que não é assim, né?
Até porque, imagina só, você está lá ferrado, pandemia, perdeu o emprego, tá tudo ruim. De repente, você ganha na Mega Sena. Você não vai atingir uma por uma, você vai direto para a autorrealização, vai direto para a loja comprar um Camaro, né, filha da mãe? É mais ou menos isso que vai acontecer. Então, meu povo e minha pova, o Maslow, não vou falar que as necessidades de Maslow elas não existem, existem. Entretanto, a gente não pode criar uma hierarquia. Para suprir essa necessidade analítica, esse conteúdo, né, e é um conteúdo que, primeiramente, não é um conteúdo meu, né? É um conteúdo que eu achei de um professor chamado Nitin Noria, né? Ele escreveu um artigo com esses outros colegas aqui, mas foi muito curioso, porque eu estou usando isso aqui há muito tempo, publiquei aquele artigo que eu comentei anteriormente em 2013, ou seja, já usava até antes, né, esse modelo. Mas, recentemente, descobri que o professor Nitin Noria ele é o reitor da Escola de Negócios de Harvard, né? Harvard Business School. Então, olha só a influência, o poder que esse conteúdo tem, e muita gente não sabe, né? Muita gente ainda utilizando teorias ultrapassadas, né? E que hoje a neurociência trouxe. Não, essa aqui não é a única, tem outras alternativas, mas essa aqui é uma muito boa e que tem muita influência no mundo dos negócios hoje. Tá? Então, para o Nitin Noria, em vez de criar uma hierarquia com as necessidades ou mesmo os impulsos, você simplesmente destaca os impulsos. Por exemplo, impulso de adquirir, impulso a formar laços, impulso a compreender, impulso a se defender. Vamos ver cada um desses impulsos. Está aqui o contato do Nitin Noria, né, a página lá na Universidade de Harvard, para quem quiser depois seguir aí o professor. Ele tem também alguns artigos bem interessantes na Harvard Business Review, né? Que a gente tinha até então muitos números em português, mas a revista ela encerrou a produção em português, então agora está sendo publicada apenas em inglês. Mas vale a pena, vale muito a pena. Então, vamos para o primeiro impulso. O primeiro impulso é o impulso de adquirir. E de cara, minha gente, olha só como a gente erra na empresa e nem percebe. Eu sei, você está pagando comissão a mais aí, né? Não precisa, porque o cérebro não faz distinção entre dinheiro, objeto, abraço, carinho e amor. Para o cérebro, é moeda única. É a Bitcoin do cérebro, é moeda única. Né? Então, olha lá, ajusta isso. Por quê? Em vez de estar aumentando comissão apenas, você pode trabalhar em outros aspectos para a liberação de dopamina, que, como a gente sabe, né, é o neurotransmissor responsável, né, pela motivação, pelo prazer. Então, você pode sim estar trabalhando outras estratégias. O que importa aqui é saber que o ser humano tem um impulso e esse impulso é de adquirir coisas, benefícios, etc. Ok? Então, muito bem, professor. Que interessante. O segundo impulso é o impulso a formar laços. Isso aqui é óbvio. Recentemente, eu até li uma notícia falando eu não lembro exatamente quem fez esse estudo, tá? Mas é assim, o ser humano, essa questão social, esse impulso de formar laços, é como se fosse comida. Você está com fome de formar laços. Então, funciona exatamente dessa maneira. Então, no trabalho, não vai ser diferente. Como diria o meu grande amigo Pedro Camargo, olha, Chavalha, quando você vai para o trabalho, você não deixa o cérebro guardado no isopor. Então, você também vai levar consigo esse impulso, essa fome a formar laços, ok? Muito bem. E não subestime isso aqui, porque quando você não atende a essa exigência, né, fisiológica dos seres humanos, você acaba causando realmente a desmotivação no trabalho. Tá? O terceiro impulso é o impulso a compreender, afinal de contas, estão todos aqui no YouTube, né, procurando informação, procurando conteúdo. Por quê, professor? Por quê? Porque tem o impulso a compreender. Vejam, é grande o nosso desejo de entender o mundo à nossa volta, de produzir teorias e relatos científicos, não importa o tipo de conhecimento. É uma necessidade, e a gente vai tentar explicar
o mundo que nos cerca com a informação disponível. Ah, professor, mas isso aí não gera uma série de vieses? Sim, mas esse é assunto para um outro dia, né? Falar dos vieses econômicos, né, de tomar decisão, é muita coisa, é muito grande. Mas, de cara, você pode ter certeza que, através desse impulso, né, a gente começa a querer explicar as coisas ao nosso redor, às vezes, como a gente vê, de qualquer maneira. Tá? Então, a equipe, você se sente frustrado quando alguma coisa parece não ter explicação, né? E aí a gente começa a correr atrás de informação, de conhecimento, cursos e tudo mais. E o quarto impulso é o impulso a se defender. Olha, uma coisa que fica de... Um conselho que o professor pode dar para vocês. Sempre deixe uma saída para as pessoas. Porque quando você aperta de tal maneira o indivíduo, lembre-se do trade-off que nós temos. Luta ou fuga. Tá? Então, se você ameaçar demais e não deixar uma saída, a pessoa vai se defender. Para a gente, é a mesma coisa. Então, a gente tende a querer receber esse apoio da nossa equipe, do nosso chefe, dos nossos colegas, inclusive de outros setores, do governo, etc. Esse é um impulso a se defender. Em todos os sentidos, ok? Eu estou falando aqui especificamente da empresa, mas é em todos os sentidos. Muito bem, professor. Que legal. Já falou dos problemas tudo. Agora, o que é que eu vou fazer para resolver os problemas? Muito interessante você perguntar isso para mim, porque é exatamente atuar em cima de cada impulso. Então, por um impulso de adquirir, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai melhorar o sistema de premiação. E não só melhorar, diversificar. Tá? Detalhe, o cérebro, para as pessoas, você tem que arrumar uma maneira de atrelar o que ele está recebendo ao desempenho, senão não vai ter sentido nenhum, tá? Isso para o indivíduo. Depois, vamos para a segunda alavanca organizacional de motivação, que é exatamente a solução para o problema encontrado. A cultura. Ora, cultura, esse nome por si só já representa a necessidade ou impulso a formar laços. Então, você fazendo ou desenvolvendo uma cultura muito forte, você acaba meio que de forma automática resolvendo esse grande problema ou alimentando, no caso negativo, esse impulso a formar laços. Eu posso dar exemplos aqui de empresas que têm uma habilidade incrível, né, de cultural. Por exemplo, o Walmart, você tem a 3M, nossa, como é que é o nome da empresa de aviação? A Embraer, a Albras, aqui, que fica lá em Barcarena, no Pará. Então, essas empresas, elas têm uma habilidade, né, acima da média de atender a essa necessidade, a esse impulso a formar laços. Muito bem. O nosso terceiro ponto, né, que tem a ver também com a necessidade ou impulso de compreender, que é o desenho do trabalho. Vocês estão vendo que eu estou falando muito de necessidade, que é para fazer um link com a palavra que a gente até utiliza mais, né, no dia a dia, que é a necessidade do consumidor, do colaborador. Mas não tem problema chamar de impulso, quer dizer, chame de impulso, mas não tem problema chamar de necessidade. Então, a terceira alavanca é exatamente o desenho do trabalho, que serve para suprir o nosso impulso a compreender, entendeu? Por quê? Isso acontece porque, quando a gente não enxerga o desenho do trabalho, ou onde o nosso trabalho está alocado nesse todo, existe a desmotivação. Tem uma série de estudos, você pode consultar Dan Ariely, ou até mesmo ir para o mundo prático, né? Você vê muitas empresas que se descuidam disso aqui e tem um resultado muito negativo no sentido de dar informação para os colaboradores, e esse é um grande problema já, né? Já mais do que estudado por muitos cientistas durante muito tempo. Uma solução, um exemplo para a gente pode ser as cooperativas do Paraná.
eu já participei de muitos treinamentos e conheci as cooperativas do Paraná, e elas são realmente incríveis, maravilhosas, realmente uma referência. E lá eu percebi, passando estudos de caso para os alunos, que eles têm uma noção muito grande do desenho do trabalho. Ou seja, eles sabem exatamente quando começa, né, o início da cadeia, né, quando começa a cadeia produtiva e onde ela termina. Ou seja, do início da produção ali até o final, o produto final, quando está na mesa do consumidor. Então, isso é muito interessante e a ciência já demonstrou que a gente fica mais motivado quando enxerga. E, para isso, você precisa exatamente, né, melhorar o desenho do trabalho. E tem mais, você tem que tornar o trabalho interessante dentro desse desenho, você tem que tornar, aproveitar e oferecer algo que desafie, mas não é só desafiar. Tem que ter o desafio tem que ter um sentido, não pode ser muito fácil, mas também não pode ser algo que o colaborador não consiga realizar. Tem que ser um desafio à altura para ele e assim vai gerando pequenas doses de dopamina. E a quarta alavanca, né, que eu acho que é tão importante quanto as outras, né, que é assim, cuidar dos processos de gestão de desempenho e alocação dos recursos, né? Por que isso? Normalmente nós temos aí algumas empresas um conflito interno. O pessoal do marketing brigado com o RH, que tem rivalidade com finanças, e eles têm uma coisa, um acordo. Todo mundo odeia o controller. É Brinks Controllers. Todo mundo gosta do controller. Mas veja você, isso tem um sentido e tem a ver com um dos nossos impulsos, que é o impulso a se defender. Exatamente porque a gente ali, no comportamento tribal, acaba se protegendo dentro dos bandos, né, ou dentro das tribos internas na empresa, e acaba gerando isso. Então, você tem que focar em processos justos, mais confiáveis e transparentes, gestão de desempenho e alocação dos recursos. É isso que vai ajudar a satisfazer esse impulso a se defender. Muito bem, professor, que maravilhoso. Ok, professor, achei muito fofo, interessante o conceito, muito bem elaborado. Palmas para o senhor Nitinoria, maravilhoso. Como é que eu faço para descobrir isso na minha empresa? Muito mais simples do que o conceito, eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que você tem que mensurar é o envolvimento. E o envolvimento representa a energia, o esforço e a iniciativa que o indivíduo apresenta no trabalho. Depois, você vai atrás da satisfação. Eu sei, é complexo mensurar a satisfação, não temos muitas formas de mensurar isso, desde questionários até investigação neurocientífica, tá? Mas de uma forma geral, você tem que tentar entender, mesmo que seja através de uma conversa, observando, né, e tentar criar um índice de satisfação. E a satisfação, como o nome diz, é o grau de satisfação que reflete até que ponto o pessoal crê que a empresa satisfaz suas expectativas no trabalho e cumpre os contratos implícitos e explícitos firmados com todos. Ou seja, será que o indivíduo está de acordo com as diretrizes da empresa no sentido de funcionamento do trabalho? Porque, se não tiver, vai gerar insatisfação também, né? Não insatisfação, eu diria para vocês que é uma frustração, tá? E vai acabar desmotivando as pessoas. Muito bem. Depois, você tem que mapear o compromisso. O compromisso mostra até que ponto o pessoal se envolve na cidadania empresarial, tá? E, por fim, a intenção de deixar a empresa. Não adianta estar envolvido, satisfeito, compromissado, se está doido para sair da empresa, tá? Então, a intenção de deixar a empresa, né, é um indicador de que você tem de giro, de rotatividade dentro dos quadros da tua empresa. Principalmente hoje, já que, né, e aproveitando, trazendo da minha área de pesquisa, que é a inovação, hoje você tem, né, os projetos de inovação em que você forma equipes internas, em que você faz projetos gigantescos na empresa toda. Em todas essas situações, né, onde você vai falar de projetos dentro de uma empresa dessas, você vai ter um giro, e hoje, confesso para vocês, que é em torno de
é informação global, acho que são 4 anos, em média, né, o giro de um colaborador dentro de uma empresa. E uma coisa muito interessante é que um dos pedidos, tanto quem usa a ferramenta, por exemplo, Design Thinking ou inovação aberta, enfim, qualquer tipo de projeto de inovação na empresa, um cuidado que se tem é de colocar gente que já participou de outros projetos de inovação para tocar os futuros projetos. E se você não controlar a rotatividade, é bem complicado de fazer com que, né, isso dê certo. Mas a gente pode extrapolar isso para o trabalho intelectual de uma forma geral. Tá? O interessante é que você tenha uma retenção das pessoas, né, e trabalhe, sim, a motivação dentro de um tempo legal para que os projetos sejam realizados e que os novos colaboradores aprendam e você cria curva de aprendizagem. Né? Muito bem, gente, muito bem. Aí, eu fiz uma pequena pesquisa, né? Uma pesquisa com as vítimas preferidas do professor. Quem são? Os alunos. Aí eu fui lá e perguntei, como você avalia o seu envolvimento com o trabalho atual? O envolvimento, como eu disse, representa energia, esforço e iniciativa que o indivíduo exibe no trabalho. Então, olha lá o resultado, vocês estão vendo aí, até que está legal, 43% ali se mostrou muito envolvido, 31% lá no grau 4, ok, está legal. Isso aqui vai gerar um gráfico, então eu quero chegar no gráfico, que a gente consegue visualizar realmente o que acontece. O segundo indicador, como você avalia a sua satisfação com o seu trabalho atual? A satisfação é o grau de satisfação, reflete a que ponto o pessoal crê que a empresa satisfaz suas expectativas no trabalho. Também aqui está legal, você tem ali a maioria colocando ali do grau 3, 4 e 5. Depois, como você avalia o seu compromisso com o trabalho atual? Vamos ver, o pessoal está dizendo que está aqui super compromissado também com o trabalho. Muito bem, alunos, estão de parabéns. E aqui o último e mais polêmico dos indicadores. Como você avalia a sua intenção de deixar a empresa? Observação, quanto maior o indicador, menor a vontade de deixar a empresa. Então, aqui também está legal, veja só. Você tem ali a maioria, né, nos últimos 3 níveis. Então, aqui está legal. Isso vai gerar um gráfico. Aqui só informações, né, básicas aqui de quem participou da pesquisa. Tá? E aqui o gráfico, aqui eu queria chegar. Olha só, gente, normalmente, quando eu faço essa investigação em empresas, com alunos, com entrevistados para as pesquisas, para os artigos acadêmicos, a gente tem um perfil mais ou menos assim. Esse gráfico você pode desenhar para você, para um indivíduo, para uma equipe pequena, grande, não importa. E interessante é que você tenha um feedback constante, não muito constante, né? Porque está perguntando muito, tem alguma coisa errada. Então, assim, faz de vez em quando uma sondagem para saber como é que está, né, a motivação baseada nos 4 impulsos. Normalmente, vocês estão vendo que a intenção de deixar a empresa ela é um pouquinho achatada ali. É uma configuração normal. Outra coisa interessante, o setor empresarial, ou o setor econômico, tende a mudar um pouquinho isso aqui? Sim, tende. Imagina que você vai fazer com autônomos. Você tem intenção de deixar a profissão, né? Vai dar uma coisa um pouco diferente, né? A pegada um pouco diferente. Então, essas coisas você tem que ir sentindo e adaptando ao questionário, ok? Muito bem, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado por assistir mais essa live do Professor Chavalha. Espero ter ajudado aí, apresentado essa ferramenta nova. Pode utilizar à vontade aí no seu trabalho. Eu, inclusive, tenho o questionário que eu utilizei na pesquisa com os alunos. Eu também tenho. Vou disponibilizar no link do vídeo e também, se não conseguir baixar, manda uma mensagem para o professor Chavalha que eu te mando o link, beleza? Muito obrigado e até a próxima.